Olá, bem-vindo ao canal História e Teologia, onde nós compartilhamos neste canal eventos históricos e também teológicos bíblicos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto de suma importância, certo? Em Mateus, capítulo de número 24, eu vou ler aqui. Se você tiver uma Bíblia, seria muito bom você me acompanhar. Olha só. Mateus 24, certo? Eu vou ler no versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, certo? Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, eu quero que você preste muito bem atenção, certo? Que é fundamental a sua atenção neste momento. Em Mateus capítulo 24, os discípulos, eles olham para o templo, é o terceiro templo de Salomão. O primeiro foi edificado por ele, Salomão. Davi, pai de Salomão, queria fazer um templo para Deus, mas Deus falou: Tu não farás um templo para mim, porque tu derramaste muito sangue. Então ficou na mão de Salomão fazer um templo, e demorou bastante tempo para se construir aquele templo. Foi destruído o templo pelos babilônios, a mando de Nabucodonosor. O segundo templo, 70 anos depois, foi novamente levantado, certo? E o que acontece? Acontece que Herodes, quando ele passou a reinar em Jerusalém, e Herodes não era judeu, certo? Herodes, ele era idumeu. É um povo que é aparentado com os antigos edomitas. Enfim, ele mandou construir um templo enorme, grandioso. E no tempo que Jesus existia na Terra, o templo de Herodes ainda não estava totalmente construído, porque era um templo muito grande e tinha muitos luxos também, correto? E os discípulos ficavam encantados com aquele templo tão bonito, tão grandioso. E eles falaram para Jesus: Mestre, olha esse templo, ele é muito bonito, certo? Porque os judeus, eles tinham um apego muito grande ao templo, certo? Para eles, o templo indicava que Deus estava com eles. Então, os discípulos não é de se admirar que eles queriam que Jesus também elogiasse o templo. Mas Jesus falou: Veja esse templo, não ficará aqui pedra sobre pedra. E eles ficaram espantados, porque se o templo é destruído, logo o povo de Israel também seria destruído. Era um pensamento que existia desde muito tempo, desde o tempo dos profetas, Jeremias, Isaías, etc. Então, eles viram que Jesus estava sozinho e eles se aproximaram, isso no Monte das Oliveiras, e perguntaram: Mestre, explica-nos melhor, certo? Por que o Senhor disse aquilo sobre o templo? Qual é o sinal que se dará da tua vinda? Então eu quero que você entenda uma situação aqui. Quando Jesus vai responder a pergunta dos discípulos, não de forma como eles querem, mas de uma forma assim muito, como nós conhecemos hoje em dia, escatológica, Jesus está falando de uma perspectiva ali judaica, certo? O que é a perspectiva judaica? A perspectiva judaica é aquilo que está lá no Antigo Testamento. Os judeus esperavam que o Messias viesse, lógico, da descendência de Davi, porque os profetas assim profetizaram que o Messias viria da descendência de Davi, restauraria todas as coisas, certo? E os judeus seriam o povo que ficaria no centro do mundo, correto? Lembrando que essa promessa ela é muito antiga, vem muito antes dos profetas, vem lá no tempo de Abraão. Através de ti, várias famílias da terra serão abençoadas. Então, é uma promessa que veio muito tempo atrás, certo? Até mesmo Balaão, certo?
ele, quando vai amaldiçoar o povo de Israel, Deus usa a boca dele para abençoar, ele fala também do Messias. Então, muitas pessoas falaram a respeito do Messias. E Jesus aqui, ele vai enfatizar vários pontos, incluindo qual? A destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho agora do imperador Vespasiano, cerca Jerusalém. Muitas pessoas morrem de fome lá dentro, certo, da cidade. Lá vira um festival de canibalismo, segundo o historiador Flávio José relata, certo? E, enfim, Jerusalém é destruída juntamente com o templo. Eles queimam o templo. Então, essa passagem bíblica de Mateus 24, ela vai falar sobre a perspectiva judaica em relação à vida do Messias. Quando os discípulos perguntam que sinais haverá da tua vinda, eles não estão falando aqui sobre o arrebatamento da igreja, até porque eles não sabem nada sobre o arrebatamento da igreja. Eles não entendem nada, eles nem sabem o que é arrebatamento, eles nem sabem o que é igreja, porque a igreja nem existia, correto? Eles vão falar aqui sobre a vinda de Jesus para reinar sobre a terra e destruir os inimigos de Deus. O arrebatamento, ele vai ser algo que vai ser injetado pelo novo momento da igreja. Ou seja, a igreja ela vai crescer, se desenvolver e uma pessoa vai ser responsável por desenvolver essa base bíblica. Quem é essa pessoa? Essa pessoa chama-se Apóstolo Paulo, certo? É ele que vai desenvolver as bases. Pedro, ele nunca falou sobre arrebatamento em suas cartas. João também nunca falou, mas o único apóstolo que vai falar sobre arrebatamento de forma clara e específica vai ser o apóstolo Paulo. Olha aqui, ó. Aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, está escrito da seguinte forma: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, certo? Então, o que acontece? Lá em Mateus 24 fala sobre vários eventos que vão anteceder a volta de Jesus para reinar sobre a terra. Terremotos, fomes, pestes, entre outras coisas, né? As pandemias, certo? As guerras, os rumores de guerra, tudo isso vai anteceder a volta de Jesus para reinar sobre a terra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, como nós lemos, está falando sobre a questão do arrebatamento da igreja. A questão do dia de Cristo, quando ele vai vir, certo? Arrebatar a igreja. Os sinais que mostram a evidência que ele vai vir para arrebatar a igreja serão dois, e na verdade três, certo? Mas vamos falar desses dois sinais. Apostasia. A igreja de Jesus Cristo, ela vai experimentar uma grande apostasia. O que é apostasia? É um desvio da fé. Muitos crentes vão se desviar da fé, certo? Não necessariamente sair da igreja, mas sim estar dentro da igreja, mas não servindo a Deus de verdade, certo? E outro, o aparecimento do anticristo. Lá no livro de Apocalipse fala dos selos, e um desses selos é o primeiro selo, o Cavaleiro Branco. O anticristo, ele vai aparecer como o herói da humanidade, ele vai instaurar a paz, a falsa paz, certo? E nesse período de falsa paz, a igreja ela é tirada da terra, arrebatada da terra, correto? Então, os dois sinais que antecedem a volta de Jesus para arrebatar a igreja.
E aqui, na carta que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, certo? Ele vai falar sobre a questão do arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, ele diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a doutrina do arrebatamento ela é explicada por Paulo e não por Pedro, Tiago ou João, e muito menos por Jesus. Na verdade, onde Jesus vai falar sobre o arrebatamento vai ser no Evangelho de João, certo? Ele diz o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas voltarei para levar vocês também comigo, certo? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, só que os judeus, eles não sabiam nada sobre o arrebatamento, nada sobre igreja. É uma doutrina que vai ser estabelecida principalmente pelo apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. É ele que vai explicar melhor isso para a gente. Então, a questão da fome, da peste, dos terremotos, das epidemias, pandemias, rumores de guerra, isso daí vai acontecer e vai estar entrelaçado muito no período apocalíptico, quando Deus derramar a sua ira sobre o trono do anticristo, certo? Quando Deus derramar a sua ira sobre o trono do anticristo, a vinda de Jesus Cristo para julgar a terra vai estar muito próxima. Esse vai ser o sinal vital que Jesus está voltando para julgar a terra. Agora a questão de Jesus estar voltando para arrebatar a igreja são 12 sinais que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quais são esses sinais? Primeiro, a apostasia generalizada e o aparecimento do iníquo, o filho da perdição, que é o anticristo. Esses dois sinais, eles precedem a volta de Jesus, correto? Então, é muito importante nós nos atentarmos bem para essas coisas. E outra coisa, o dia e a hora, como Jesus falou, ninguém sabe. No entanto, ele deixou os sinais estabelecidos para que a gente pudesse compreender, certo? O período da sua volta. Mas em relação a mês, ano, datas, nós não sabemos. Só sabemos os sinais que antecedem a sua vinda. Tanto a vinda para arrebatar a igreja, como também a vinda para ele julgar a terra e reinar na terra. Tudo bem? Então, que Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo, certo? Com seus amigos. Que Deus abençoe.